Imagina acordar todos os meses e ver na sua conta o valor de um salário mínimo caindo só dos seus fundos imobiliários. Parece um sonho, não é mesmo? Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o top 4 fundos imobiliários que estão pagando muito bem e que podem te gerar essa renda já. Vamos falar sobre o quanto você tem que investir, o quanto rende, né, esse tanto que você tem que investir e o que cada um desses fundos imobiliários faz e por que ele é tão interessante e por que eles podem gerar essa renda para vocês. Então fiquem até o final do vídeo para vocês não perderem cada detalhe. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análise de fundos imobiliários, FIAGROS, ações, dentre outros ativos aqui da Bolsa Brasileira. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos passar aqui para o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, que é o BTLG11. Então, pessoal, eu separei aqui, né, pra gente, né, falando desses 4 fundos imobiliários. Na verdade, eu vou falar de 3 fundos imobiliários, sendo 2 de tijolo, 1 de papel e também vou colocar um fiagro, né. Então, vão ser esses 4 fundos que vão compor, né, essa mini carteirinha nossa aí, né, essa nossa mini carteira com 4 ativos, que vai gerar esse nosso salário mínimo todos os meses. Aí, lá no final, eu vou montar uma planilha junto com vocês e vou explicar, né, como ela funciona e quanto vocês têm que investir em cada um deles para gerar essa renda passiva todos os meses. Então vão ser 2 fundos imobiliários de tijolo, 1 de papel e 1 fiago, beleza? Então o primeiro fundo imobiliário de tijolo, né, vou começar pelos tijolos que eu separei, é o BTLG11, que é o fundo imobiliário de logística. Obviamente eu vou diversificar, né, esses 2 fundos imobiliários de tijolo para a nossa carteira ficar, essa carteirinha nossa ficar bem diversificada. E o BTLG11 aí, o fundo imobiliário de logística, na minha opinião, ele é o melhor fundo imobiliário de logística que nós temos no momento, né, na atualidade. Eu gosto muito desse fundo imobiliário, ele está cotando 103,77 com dividend yield extraordinário de 9,10% para os fundos imobiliários de logística, um fundo, né, desses aí na base 100, ele está distribuindo bons dividendos aí nos últimos 12 meses. Ele está agora, neste exato momento, 1% caro, né? Ele está sendo negociado 1% acima do seu valor patrimonial. Então tem que ficar de olho nisso daí, mas eu considero ele muito bom. Você tem que ficar de olho nesse valor patrimonial dele, que está 1% caro, né? Ele está custando aí 1,1, né, de PVP, 1% acima, com uma liquidez diária de 7,48 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 20,40%. Ele variou muito nos últimos 12 meses, o segmento de logística vem se valorizando bastante nos últimos meses, por isso que ele está acima, né? Ele valorizou já aí 20%, né? Ele valorizou nesses últimos 12 meses. Para quem fala que os fundos imobiliários não se valorizam, olha aí, variou 20% acima. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos, aí, né, nos últimos 10 anos nele, teria ali aproximadamente R$ 3.197,91. Aí descendo aqui, ó, como eu falei para vocês, né, fundo imobiliário de tijolo, né, do segmento de logística, ele tem 1% dos seus imóveis vagos, então isso aqui é impressionante, isso aqui é muito bom, quer dizer que apenas 1% dos seus imóveis está vago, sem nenhum inquilino, né, os seus galpões logísticos. Ele tem ali mais de 44 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial gigantesco de 4,60 bilhões, isso aqui é muita coisa, com mais de 406 mil cotistas, e o último valor de rendimento pago por cota que ele pagou foi de 0,79 ali na última sexta-feira, dia 24. Foi ontem, para quem é cotista do BTLG11, recebeu ontem esse valor. Aí descendo aqui, ó, para a gente ver, ele está distribuindo 0,76 no mês para os seus cotistas. Isso aqui é muito bom mesmo, né? Lembrando que é isento de imposto de renda. Esse aqui é o gráfico, né, do dividend yield médio, né? Para a gente ver um gráfico muito bom, um gráfico bem interessante que vem só crescendo. Aí aqui, né, o gráfico de dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses é uma constância de crescimento muito boa. Ele estava pagando 0,78, agora ele está pagando 0,79. Então isso aqui é extraordinário, uma gestão muito boa que tem o BTLG11. Vocês verem, ele faz o anúncio de pagamentos no meio do mês e precisamente ele quase 10 dias depois ele faz os seus pagamentos de dividendos. Como eu falei, ele pagou no dia 24/10 esse valor de 0,79. Aqui é a forma do Magic Number do BTLG11, 103,90 dividido por 0,79, vocês teriam que ter ali aproximadamente 133 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele. Essas 133 cotas vocês já receberiam 103,90 e comprariam uma nova cota dele sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então 132 vezes 103,90, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 13.715 investidos para gerar esse efeito bola de neve com ele. Esses juros compostos funcionam muito bem
Beleza, pessoal? Então agora já vamos passar para o segundo que eu quero passar para vocês, é o TRXF11. Outro fundo imobiliário muito bom, agora saindo do segmento de logística, entrando no segmento ali de renda urbana, que na minha opinião o segmento de renda urbana vem crescendo muito, vem crescendo demais. E eu estou gostando demais da gestão que vem tendo o TRXF11, vendendo imóveis, comprando novos imóveis em localizações melhores, ampliando o seu portfólio, né, ampliando as localizações, né, dos seus imóveis, né, com seus inquilinos que são muito bons que ele tem dentro do seu portfólio, e com isso ele vai arrecadando mais dinheiro e com isso ele distribui mais dividendos para seus cotistas. Lembrando que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Então ele está cotando ali a R$ 101 nesse exato momento, com um dividend yield extraordinário de 13,17% nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado no seu preço justo agora, então ele não está nem caro e nem barato, ele está ali no seu preço justo. Uma liquidez diária de 11,92 milhões, com uma variação extraordinária também nos últimos 12 meses de 15,14%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos nele, né? Na verdade, nos últimos 5 anos, que foi quando ele começou a ser negociado ali em 2020, como vocês podem ver no gráfico. Então, nos últimos 5 anos, para ser mais precisamente, hoje teria ele R$ 1.517,20. Aí descendo aqui, ó, como eu falei para vocês, né, fundo imobiliário de tijolo, ali fala segmento híbrido, porque dentro da renda urbana ele também investe em laboratórios, hospitais e por aí vai. Ele não tem só supermercados dentro do seu portfólio, ele também tem ali hospitais, clínicas, laboratórios e por aí vai. E ele está ali com uma vacância de 0,22%, então isso aqui é extraordinário, né? Apenas 0,22% dos seus imóveis estão vagos. Neste exato momento, ele tem ali 32 milhões mais de 32 milhões de cotas emitidas, com um valor patrimonial gigantesco também de 3,30 bilhões, ali com mais de 202 mil cotistas, com o último rendimento pago por cota de 0,93 centavos, como vocês podem ver. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo no mês para os seus cotistas, isento de imposto de renda, extraordinários 0,92%. Os fundos imobiliários de tijolo vêm pagando muito e vêm pagando muito mesmo para os seus cotistas. Impressionante, com a taxa Selic altíssima, então por isso que é bom você estar inscrito aí no canal, vocês acompanhando os vídeos, porque a gente traz aqui até os fundos imobiliários de tijolo, que são bons, a gente tenta trazer aqui sempre o melhor, né, para vocês, para a comunidade aqui do canal Café Dividendos, porque mesmo com essa taxa Selic extraordinária do jeito que está, né, os fundos imobiliários de tijolo, né, obviamente aqueles que são bons e têm gestões boas, vêm distribuindo bons rendimentos para seus cotistas todos os meses. Isso aqui é impressionante. E aqui para a gente dar uma olhada, né, no gráfico nos últimos 5 anos do dividend yield médio do TRXF11, então um gráfico muito bom, um gráfico bem bonito, mas na verdade aqui não entrou, né, que só está 1 ano, aí agora foi, não estava atualizando. Ó, como vocês podem ver, um gráfico muito bem equilibrado aí nos últimos 5 anos, então uma gestora muito boa que tem o TRXF11. Como vocês podem ver aqui, os dividendos, ó, veio crescendo cada vez mais, então é muito legal, a cada 6 meses ele distribui uma porrada de dividendos, vocês podem ver, né, cada 6 meses ele faz uma distribuição muito alta para os seus cotistas. Aqui quando ele faz o anúncio de seus pagamentos de dividendos, sempre no último dia do mês anterior, né, no último dia útil do mês anterior, ele mais ou menos 2 semanas depois ele faz o seu pagamento de dividendos. Ali no dia 14 ele pagou esses 0,93. Aqui é a forma do Magic Number do TRXF11. 101 dividido por 0,93, vocês teriam que ter aproximadamente 109 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele. Se 109 cotas vocês já receberiam 101 e comprariam uma nova cota sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então 109 vezes 101, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 11.010 investidos no TRXF11 para gerar o efeito bola de neve com ele e colocar os juros compostos para gerar, que é muito bom os juros compostos. Agora vamos entrar nos fundos imobiliários de papel, né? No fundo imobiliário de papel. Deixa eu só ganhar mais um pouquinho de dividendos aqui, pessoal. Já tomaram o cafezinho de vocês hoje? Muito bom um cafezinho, né, pessoal? Quem não gosta? Deixa nos comentários se você gosta ou se você não gosta de café. Bom, pessoal, então cai nesse C11, né, o fundo imobiliário de papel que eu falei para vocês. Eu gosto muito, né, desse fundo imobiliário. Eu ainda não tenho na minha carteira, estou estudando muito esse fundo imobiliário. Estou cada vez mais próximo dele ali, estou a cada vez mais um passo para colocar ele na minha carteira. Porque ele é da Quineia, a Quineia faz uma gestão muito boa, né, a Quineia é um braço Itaú ali. Quem não sabe, o Itaú é o maior banco aí, né, que nós temos privado da América Latina, então vem fazendo uma gestão muito boa no KNCC11. Ele é um fundo imobiliário ali totalmente focado em papel, né, porque eu tenho o VGHF11, que ele é um hedge fund, tem o MXF11, que é um híbrido, e o KNCC11 não, ele é um fundo imobiliário de papel somente, então ele está cotando, ó, 8,77 com os últimos dividendos ali, né,
né, nos últimos 12 meses, né, o seu dividend yield de 12,90%, ele também está sendo negociado no seu preço justo. Os fundos imobiliários, eles tiveram uma crescente muito boa nessa semana aí, né, eles vêm se valorizando muito nessa semana e eles estão chegando próximo dos seus preços justos aí, né, os fundos imobiliários, obviamente, que são muito bons, estão sendo negociados na Bolsa de Valores aí, eles estão chegando próximo dos seus preços justos ou passando, como a gente viu, com o BTLG11. Então ele está sendo negociado no seu preço justo, né? Ele está com PVP de 1, uma liquidez diária de 4,58 milhões, com uma variação nos últimos 12 meses de 13,90%. E para quem investiu R$ 1.000 aí nos últimos 5 anos nele, né? Porque ele também foi negociado, começou a ser negociado ali, né? No final ali de 2020, teria R$ 1.639,25. Aí descendo aqui, né, para a gente dar uma olhada nas informações do KNSC11, Fundo Imobiliário de Papel, como eu falei, de títulos e valores imobiliários. Ele está ali com mais de 202 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial muito alto de 1,77 bilhão, e o último rendimento pago por cota dele foi de 0,10. Ele tem ali mais de 230 mil cotistas nesse momento. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo no mês para os seus cotistas, impressionantes 1,14%, né? Esse fundo imobiliário, que ele é totalmente atrelado ali, né, ao CDI, ele, com a taxa Selic alta desse jeito que está, ele costuma distribuir um rendimento alto, porque ele é 100% focado ali no CDI. Então, tá aqui, ó, né, o seu último rendimento pago por cota nos últimos 12 meses, né, perdão, foi de 12,90%. Aí descendo aqui, né, para a gente dar uma olhada no seu gráfico de dividendos nos últimos 5 anos, o dividend yield médio. Então ele está com um gráfico ali, né, que sobe e desce, sobe e desce. Ele teve um PAC ali em 2022, mas agora em 2024 para 2025 ele voltou a ter uma crescente muito alta, como a gente pode ver. E aqui, né, nos últimos 5 anos, o tanto que ele vem distribuindo de dividendos para os seus cotistas. Deu uma caída ali em 2025, no mês 6, aí voltou, aí caiu e voltou. Ele fica sempre nesse patamar de 0,9 centavos ou 10 centavos por cota para os seus cotistas. A gente consegue acompanhar isso aqui, ó. Um mês ele no mês 6 pagou 10, depois 9, 10, 9, 10 de novo. E ele faz o anúncio dos seus pagamentos de dividendos no último dia útil do mês anterior e mais ou menos ali, né, uns 13 dias mais ou menos, como a gente pode ver ali, né, 13, 14 dias depois ele faz os seus pagamentos de dividendos, ele pagou esses 0,10 centavos. Aqui é a forma do Magic Number do KNSC11, né, o valor atual de 8,77 dividido por 0,10, vocês têm que ter aproximadamente 88 cotas para começar a gerar o efeito bola de neve com ele. Essas 88 cotas vocês já receberiam 8,77 e comprariam uma nova cota dele sem precisar colocar o dinheiro no bolso de vocês. Então 88 vezes 8,77, vocês terão que ter aproximadamente R$ 772 investidos para gerar esse efeito bola de neve, que é maravilhoso. Vocês começam a investir, aí vocês falam, poxa, Hugo, 88 cotas, eu vou receber só 8,77, é só isso, né? É muito pouco para o tanto que eu tenho que investir, né? 772, mas lá na frente, quando, não é porque o gráfico é exponencial dos juros compostos, então ele começa a crescer. A hora que ele passa uns anos, né? Porque aqui ele começa a fazer a crescentezinha. A hora que ele começa, né? Passou uns anos aqui desse período aqui, depois a crescente é muito, mas muito alta mesmo. Vocês vão ver que lá no futuro isso vai fazer uma diferença muito grande na carteira de vocês. Então já vamos entrar no último agora, que é um Fiagro, né? Antes da gente entrar na nossa planilha para mostrar para vocês o quanto que vocês têm que investir para gerar esse salário mínimo aí todos os meses no bolso de vocês. Então entrando aqui agora eu vou passar o RZAG, que é da Risa, e para quem não conhece a Risa, né, a gente tem o RZTR11, né, que muitas pessoas gostam, que ele é um fundo imobiliário de tijolo, que faz arrendamentos ali, compra e venda de propriedades agrícolas, é um fundo imobiliário de tijolo, mas também tem o seu Fiagro ali, a Risa, que é o RZAG11. Então os Fiagros eu acho que, na minha opinião, é uma maneira muito boa de se investir no agronegócio. Para quem gosta de investir no agronegócio, os Fiagros são excelentes e eles vêm crescendo muito, muito, muito nos últimos anos, né? Eles começaram a ser negociados na Bolsa de Valores faz pouco tempo, ali mais ou menos em 2021, e nesse período eles já vêm crescendo e crescendo bastante. Cada um deles tem modelos de negócio muito interessantes. O RZAG11, por ele já ter, né, esse pezinho, né, a Risa já ter esse pezinho ali no agronegócio com o RZTR11, eu acho que o RZAG11 se destaca muito aí dentro dos Fiagros. Então ele está cotando ali 9,14 centavos, com um dividend yield extraordinário ali, mais que a taxa Selic, porque lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, porque a taxa Selic é 15%, mas você tem que descontar os seus impostos de rendas que você vai pagar ali pro
para o governo, então aqui é isento, né, líquido no bolso de vocês, os 15,65%, ele está 5% descontado, está com PVP de 0,95%, com uma liquidez diária de 1,38 milhões, com uma variação nos últimos 12 meses de 36,57%, então ele cresceu muito nos últimos 12 meses. E para quem investiu R$1.000 ali, né, como eu falei, nos últimos 4 anos, porque ele começou a ser negociado em 2021, hoje ele ali aproximadamente a R$1.688,19. Aí descendo aqui, né, tipo de fundo, né, outro ali é o do segmento Fiagro, ele está ali ó, com cotas emitidas de mais de 68 milhões, ele tem um valor patrimonial já muito grande, para esse pouco tempo que ele está sendo negociado no mercado, né, já 660,96 milhões, com mais já de 80 mil cotistas, e o último rendimento pago por cota foi de 0,13 centavos. Extraordinário esse rendimento que ele vem distribuindo. Olha isso aqui, quando ele está pagando no mês, mais de 1,37%, como eu falei, isento de imposto de renda. Isso aqui é muito bom mesmo. E vamos dar uma olhada ali, né, no gráfico, né, nos últimos 4 anos. Olha que gráfico bonito, teve uma crescente ali em 2024, 2025. Então, um gráfico muito bonito mesmo, né, aqui ó, a distribuição dos dividendos. Olha essa escadinha aqui, ó, de 2000, caiu, né, de 2023 para 2024, ele caiu 1 centavo ali, mas aí depois ele já subiu de novo e já subiu mais 1 centavo de novo. Então é impressionante essa subida que ele teve nos últimos anos aí, ó. Ele faz a Datacom no último dia útil do mês anterior e mais ou menos ali 2 semanas depois ele faz seus pagamentos. Ele pagou esses 0, né, arredondando em 0,13 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui é a fórmula na Magic Number do RZAG11. 9,15 dividido por 0,13, vocês teriam que ter aproximadamente 74 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele. 74 cotas vocês já receberiam 9,15 e comprando uma nova cota. Então 74 vezes 9,15 vocês teriam que ter aproximadamente R$678 ali investidos para gerar o efeito bola de neve com o RZAG11, beleza pessoal? Então passei aqui, né, os 4 fundos, 2 de tijolo, 1 de papel e 1 fiagro. Então vamos entrar ali na nossa planilha, agora estamos aqui com a nossa planilha, né? Mas antes de eu mostrar a planilha, vamos olhar quanto que está o salário mínimo. Eu entrei aqui, né, pus ali, né, quanto é o salário mínimo hoje, pra gente ver, né. Então tá aqui, ó, o valor do salário mínimo aqui em São Paulo, ele passou, né, aqui tô falando aqui do estado de São Paulo, né, tá falando aqui na notícia, né, a ser de R$1.804 em 1º de julho de 2025, ele teve um aumento ali de 10% sobre o valor anterior, que era 1.640, então tá aqui, né, a última notícia foi ali, dia 9 de setembro de 2025, então pegando essa notícia aqui do salário mínimo em São Paulo, o valor de 1.804. Então, quanto a gente tem que investir, né, nesses fundos para gerar esses 1.804 todos os meses isento de imposto de renda na carteira de vocês? Então, voltando agora aqui para a nossa planilha, para a gente ver, eu coloquei aqui o BTLG11, TRXF11, KNC11 e RZAG11. Como vocês podem ver, eu peguei a cotação deles e o valor do dividendo que a gente acabou de ver ali no Investidor 10, né? A gente viu quanto eles estavam cotando e quanto de dividend yield anual eles estão pagando por mês. Então, se vocês forem investir todos os meses nesses 4, vocês teriam que investir mais ou menos ali R$225, né? Nesses 4 fundos todos os meses. Mas se vocês já investirem um total de R$177.200, vocês já vão ter essa renda mensal dos R$1.804,49. Eu dividi, né, ali, né, em 4, né, mais ou menos todos eles pagarem ali R$451 todos os meses. Então, tô com eles, né, pagando R$451 todos os meses, vocês já receberão esses 1.804,49, né, que dá esses 1.804. Né? Então, vocês terão que ter ali, ó, 582 cotas do BTLG11, 407 cotas do TRXF11, 4.790 cotas do KNCC11, 3.780 cotas do RZAG11. Né? Obviamente, eles pagando esse dividend yield no dividend yield anual para vocês, porque quanto mais dividend yield vocês tiverem, menos cota vocês vão precisar ter, né? Menos valor investido vocês vão precisar ter, né? Então, se vocês conseguirem montar uma carteira que vai distribuir ele, né, na média mais de 12% no ano, isso aqui é muito bom, porque você vai estar recebendo mais de 1% no mês com os fundos imobiliários e você vai estar precisando investir menos nela para ganhar mais. Então, isso aqui é muito interessante, né? Então, ali vocês vão ter uma renda anual ali, ó, de mais ou menos 5.400 e pouco com cada um, né? Então, vocês vão ter uma renda anual de mais ou menos 22 mil e vocês vão ter aí, né, no mês ali mais ou menos 1.804,49 com eles. Então vocês precisariam investir 59.430 no BTLG11, 41.107 no TRXF11, 42.000 no KNCC11 e 34.587 no RZAG11. Como eu falei, esses
177.133,10 para gerar esse salário mínimo de 1.804, que foi o que a gente viu ali na notícia. Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Esses 4 fundos imobiliários, esses 4 fundos, né, 3 fundos imobiliários e um Fiagro, conseguem sim gerar uma renda passiva, né, e vocês conseguem sim, né, um salário mínimo, né, não é exatamente, as pessoas não conseguem viver com salário mínimo hoje, mas já é uma ajuda, porque só os seus fundos imobiliários estão pagando isso para vocês isento de imposto de renda. Todos os meses vocês estão recebendo esse valor, então mais o que vocês ganham aí com o trabalho e tudo mais, vocês conseguem ganhar esse salário mínimo só dos fundos imobiliários, e a gente está falando só de 4. Se vocês investem mais, se vocês diversificam ou dolarizam a carteira de vocês, vocês vão começar a receber cada vez mais e mais. Beleza, pessoal? Mas era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos continuar crescendo cada vez mais e mais. Um forte abraço, até mais, valeu, falou, fui!